Olá, participantes do 30 Semanas, olá, voluntários, olá, você que passou a nos acompanhar e está aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. É um prazer, mais uma vez, estar juntos aqui, seguindo no nosso devocional Um Dia de Cada Vez, que nós temos adotado da Editora Espírita, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e que nós aqui, como Paz Piedade, a Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Igreja Anglicana no Brasil, nessa região aqui, né, lá em Piedade, e aqui na nossa região metropolitana do Recife, nós temos utilizado no nosso programa 30 Semanas. Olha, nós estamos na semana 20, nós estamos tratando, você deve estar lembrando aí, né, da questão da nossa filiação. Estamos confessando a nossa filiação, dizendo que somos filhos, estamos aprendendo a viver isso, não só aceitar, né, mas a viver isso. E nós estamos hoje no dia 5 dessa semana. O dia 5 traz o tema Rejeita a tentação de viver distante do Pai. Esse é o nosso tema hoje, mas antes de continuar, eu quero que você dê o clique no like, que você compartilhe com muita gente, que você ajude outras pessoas, né, a estarem vivendo essa mesma coisa que você está vivendo aqui, né? Assim creio eu, que deve estar te ajudando, deve estar sendo bom, né, para a sua vida emocional e espiritual. Então vamos seguir aqui. Hoje nós vamos repetir a leitura que tivemos ontem em Lucas 15, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, verso 13, diz assim, apenas com a ênfase diferente hoje. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Foi isso que nós lemos ontem. E seguindo aqui nesse versículo, até o final diz assim, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ontem nós demos ênfase ao fato do filho ter pedido tudo, né? Ter pedido a herança, o filho mais novo, né? Nessa parábola, ter pedido a herança e ter gastado ela. Hoje nós estamos dando ênfase, vamos falar também da herança, mas hoje nós estamos dando ênfase que ele foi para um lugar distante. Ele foi para um lugar distante e desperdiçou tudo aquilo que havia sido construído. Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Por que você quer desistir? Essa é a pergunta hoje. Por que você talvez esteja aí em seu coração hoje dizendo assim, eu vou desistir. Eu não suporto, eu não consigo. Por que você quer desistir? E hoje, quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo, eu também me lembrei daquele cântico, né? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Essa é a questão hoje, né? Nós estamos falando aqui de rejeitar a tentação de viver distante do Pai. Rejeitar a tentação de desistir de ter a comunhão com o Senhor. Resistir à tentação, né, de deixar esse entendimento de ser filho, abandonar isso e viver uma fondade. Não, nós queremos hoje dizer o seguinte, mesmo que você tenha gasto tudo, mesmo que você ache que você pegou tudo que você tinha direito, que você se largou para distante, que você está aí, sei lá, em que tipo de lama você se meteu, não desista, não desista. Eu sei que às vezes, né, assim como esse filho aqui, eu vou colocar aqui um valor, só para a gente poder colocar isso de forma mais prática, né? Você acha que 1,5 milhão é muito, muito dinheiro? Para mim é. Estou colocando 1,5 milhão porque geralmente os prêmios em torno de qualquer coisa que se fala, de premiação, de jogo, de luta, está se falando em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. Né? 1,5 milhão é muito dinheiro, para mim é. Se você acha que não é, bote mais outros zeros e considere 15 milhões. Mas o que você faria então com 1,5 milhão? Sabe? Eu não sei você, eu já tive a oportunidade de ter um bom dinheiro, talvez não em forma de recursos em espécie, mas em bens, em patrimônio. E de alguma forma, eu acho que não como esse filho aqui, né? Não gasto em farras, essas coisas, mas de alguma forma foi desperdiçado, foi mal administrado. E a gente tem a sensação de que, sabe, não tem mais jeito, a gente tem a sensação de que agora eu vou chutar o pau da barraca e vou viver assim.
Tem uma história que eu li no nosso devocional Pão Diário, que diz assim, um jornalista durante a Segunda Guerra, ele era espião, e ele angustiado com aquela situação de guerra, talvez ele tenha caído em si de que a guerra não tem sentido, muitas pessoas estão ali, os que estão morrendo, os que estão lutando no fronte de batalha, muitas vezes nem sabem por que estão lutando. E ele angustiado demais, numa determinada noite, ele completou a angústia dele bebendo, se embriagou e resolveu se matar. E como ele estava na praia, ele se dirigiu em direção ao horizonte e foi nadar. Eu vou nadar até cansar e vou morrer. Foi esse o pensamento dele. Quando ele estava já lá no fundo, ele não sabe por que motivo, ele olhou para trás e viu as luzes da cidade. E diz que algo dentro dele se acendeu e ele começou a nadar de volta em direção à praia, né, onde ele estava, e cheio de esperança, uma esperança tomou conta do coração dele. Muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? A gente se desespera, a gente errou, a gente fez alguma coisa, se distanciou, se desesperou e agora você acha que não tem mais jeito. Mas quando você olha para Jesus, você olha para a luz, você se torna de volta para Ele, você começa a enxergar, é como vendas, né, que caem dos nossos olhos, algo estava tampando os nossos olhos, os nossos ouvidos, e a gente deixou de ouvir, a gente deixou de ver, a gente deixou de acreditar no que a gente acreditava e a gente continuou se lançando, sei lá para onde, mas para distante do Senhor. Então, eu quero dizer a você hoje que há sim, que há esperança. Esse olhar para trás, né, dessa história aqui vale a pena, porque você está olhando para trás não para os seus erros, mas você está olhando para trás para onde você deixou uma luz, para onde você se distanciou, né, da esperança que havia de fato e real na sua vida. E essa esperança para nós é Jesus, é a vida com Ele, é a vida de intimidade com Ele. Então quando eu desisto, né, muitas vezes eu desperdicei, eu usei mal o que Ele me deu, né, de todas as formas, seja materiais, seja espirituais, seja tudo que eu recebi, e eu desperdicei, mas eu não posso, ainda que eu tenha errado tanto, eu não posso desistir. Eu preciso rejeitar todo tipo de acusação que vem do passado. Eu preciso admitir a minha condição emocional, a minha condição espiritual de hoje. E eu preciso permitir que o Espírito Santo siga trabalhando no meu coração, transformando, mudando, assim como aquele jornalista, né, que estava desesperado e que num certo momento olhou para trás e ele deixou ser tocado, ele deixou ser trabalhado. Assim nós precisamos fazer. Isso significa dizer, quando há esse toque, houve algum tipo de arrependimento. É preciso que haja arrependimento em nosso coração. E esse toque é o que eu e o que você precisamos pedir do Senhor. É que Ele coloque no nosso coração arrependimento, para que a gente se volte e olhe para o que a gente fez, para o que aconteceu, com arrependimento, não com remorso, não é? Porque o arrependimento vai levar a uma ação, vai levar a uma mudança, vai me fazer voltar de volta por esse caminho e trilhar esse caminho de volta. Isso é o que nós devemos fazer. Então eu não posso nadar agora para mais longe do Senhor, ao contrário, eu tenho agora que fazer esse caminho de volta para a luz, para onde está a minha verdadeira solução, que é no Senhor. Olhar assim para mim, como a gente sempre diz aqui, olhar sim para os meus erros, para o passado, mas apenas para saber o que eu preciso corrigir, apenas para saber o que eu preciso mudar na minha vida. E aí trilhar esse novo caminho. Se nos distanciarmos de Deus, também nos distanciamos do nosso propósito, do propósito que Ele colocou para a nossa vida. E nos distanciamos também de toda a provisão que o Pai deseja nos proporcionar. E aí, realmente, é o fim. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, existe essa tentação de viver distante do Senhor. Vamos orar para que a gente permaneça, persevere, não é? Juntinho com o Senhor. Pai, eu quero te pedir, eu quero orar nesse instante pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, para que a gente persista, persevere, caminhe junto com o Senhor. Ainda que esteja tudo nublado em nossa vida, né? Ainda que nós não estejamos conseguindo enxergar as coisas, mas
que nós caminhemos em fé naquilo que o Senhor tem prometido para nós. E com a consciência de que somos filhos, sim, apesar de rebeldes, apesar de distantes, né, ou querer estar distantes, mas nós somos filhos e queremos retornar hoje. É essa a minha oração, que nós retornemos hoje para o Senhor nesse caminho, trilhando junto com Ele. Amém? Que assim seja então e que nós, se assim Deus permitir, nos encontraremos amanhã. Até lá.